Quais são os maiores problemas do mundo atual? Eu nem gosto de chamar de problema, mas como a aula não é para mim e para você, eu tenho que falar uma linguagem que você entende. Quais os maiores problemas? Esse mundo está cheio de problemas. Olha, do alto da minha fé, e se você ainda não me conhece, eu preciso dizer para você, eu não sou religioso, não frequento igrejas, mas eu tenho uma fé inquebrantável no Criador. Eu sou um criacionista. Eu tenho amigos que são evolucionistas, eles acreditam na evolução, na ameba, no Big Bang, essa coisa toda. Eu já dei aula para biólogos várias vezes e tal. Eu respeito a crença dessas pessoas, mas a minha, ela é inamovível. Então, como um homem que acredita em Deus, eu digo para você, que se eu tivesse que resumir essa aula, qual o maior problema do mundo? Eu diria, o maior problema do mundo é a falta de amor. Eles vivem longe de Deus. Mas como não é uma aula religiosa, ela apenas tem um cunho espiritual, um fundo espiritual, então eu preciso dizer, quais os problemas? E aí eu quero te perguntar, enquanto eu vou falando aqui, você escreve no chat, por favor, o número. Quais deles se encaixam para você? Ó, os mais comuns. Inferno conjugal. É estranho isso, né? A pessoa vive o inferno do casamento, briga o tempo todo, o casal não tem mais nada a ver um com o outro e tal. É um inferno, vive um inferno. E depois tem gente que tem medo de morrer e ir para o inferno. Você não precisa ter medo de morrer e ir para o inferno, você já vive um inferno. Tem muita gente que vive aqui mesmo, na Terra. O inferno das emoções ruins e tal. Conflitos familiares, né? Pai e mãe, com cunhado, com primo, sabe aquela coisa, aquele sururu danado. Tem família que não pode ficar junto, que sai pau. E quando eu digo sai pau, é uma tristeza da polícia e tudo. Se você nunca viu isso, olha, que bom para você, porque eu já vi várias vezes. Terceira, autoestima baixíssima. O ser humano de hoje em dia, o ser humano médio, ele não gosta de si mesmo. Ele não gosta de quem ele é. Ele quer ser outra pessoa, porque ele não gosta dele. Não gosta da voz, não gosta do cabelo, da cor da pele. Se é preto, ele quer ser branco. Se é branco, ele quer ser preto. Você já deve ter visto na história, viu? Artistas que eram negros e que ao longo dos anos ficaram brancos. O cabelo era pichain e depois de alguns anos o cabelo era comprido. E aí a gente tinha que ouvir falar que era vitiligo. Meu Deus do céu, que vitiligo é esse, não? É problema de autoestima, gente. A pessoa não gosta de ser quem ela é. Você pensa que é pouco comum isso? Você não tem noção. Quantas doenças advêm disso? 4, é vazio existencial. A pessoa, até como se tivesse um buraco dentro do peito. Eu sei porque eu me senti assim muitos anos. Da adolescência até a fase de adulto, até 30 e poucos anos, eu tinha um buraco dentro do meu peito que nada preenchia. Eu tentava preencher com carro, com dinheiro, com viagem, com prazeres, com álcool, com cigarro. E nada preenchia. Tem muita gente que sofre disso aí, chama-se vazio existencial. Também dores e doenças crônicas. Já viu? Gente, quando eu era criança, eu tenho quase 60 anos, quando eu era criança as farmácias eram desse tamanhinho assim, ó. Você ia na farmácia para quê? Tinha lá o farmacêutico com aquele jalequinho, normalmente ele era o dono da farmácia, e tinha aquelas prateleiras assim, com porta de vidro, tudo quanto é tipo de remédio. Tinha até um dispositivo assim, que era um cabo de madeira, ele tinha um trequinho assim que ele baixava e pegava a caixinha de remédio. Assim. Hoje, você já viu como é que são as farmácias? As farmácias hoje são centros de lazer. E venha e traga a sua sogra, o primo que veio de Guarani do Oeste, a calopsita, e as pessoas vão passear na farmácia, e tem gente que vai na farmácia toda semana para ver se chegou alguma coisa nova. Você tem, o que chegou de novo aí? Acho que eu vou levar, eu vou tomar. As farmácias hoje, gente, a indústria de remédio é riquíssima, é milionária. Só tem uma indústria mais rica do que a de remédio, sabe qual é? A indústria de guerra, que as duas andam assim, ó, escravizam a população. Então, doenças, dores crônicas, sabe? Dor disso, dor daquilo, amidalite, sinusite, rinite. E se você escutar a conversa de certas pessoas, é uma disputa, entendeu? Quem tem mais dor? Eu tenho aqui, o meu dói aqui, e o seu. Eu não estou tirando onda, não, eu estou falando, é uma verdade, eu estou expondo para você, tá? Insatisfação com o trabalho, com a vida. A pessoa ela não gosta da vida que tem, não gosta do trabalho que tem, vai trabalhar insatisfeito. 7, procrastinação, que é empurrar com a barriga. O lema do procrastinador é: por que fazer hoje aquilo que eu posso deixar para fazer o ano que vem? E sempre vai empurrando, enquanto isso a vida vai passando, né? Timidez,
tem medo de conversar, tem medo de fazer amigos, tem medo de chegar numa garota, tem medo de dizer o que pensa, tem medo de usar uma roupa que gosta, tem medo de casar, tem medo de divorciar, tem medo de trocar de carro, tem medo de mudar de casa, entende? É timidez, isso é timidez. A pessoa se sente deslocada, sabe? Parece que ela não tem um lugar no mundo. Dificuldade de se relacionar em qualquer nível e autoimagem péssima, né? A pessoa olha para si mesma e ela não gosta, já viu por aí? Quer ter o cabelo do outro, quer ter a bunda do outro, a bochecha do outro, os lábios do outro, os olhos do outro. Outro dia uma mulher, e por favor, né, não me entenda mal, estou apenas expondo aqui para você, não estou ridicularizando ninguém. Uma mulher veio, o senhor notou alguma coisa diferente em mim? E eu tinha notado que estava estranho, eu não estava conseguindo olhar para ela, e não sabia o que era. Aí ela falou, é porque eu coloquei lentes de contato. Aí que eu descobri por que eu não estava conseguindo ver. Porque a pessoa tem o olho pretinho, que combina com o cabelo, a tez dela e tudo mais. E tinha colocado uma lente verde, mas um verde fortíssimo. Então parecia, sabe o quê? Parecia que estava com o olho de gato, gato enforcado, gato, sei lá, entende? Parecia com um negócio fora do lugar. Por quê? Eu estou falando que está errado a pessoa pôr lente? Não, eu estou expondo para você como que é difícil a gente encarar. A gente percebe quando a pessoa não está legal. Diga para mim que você nunca viu uma mulher já de uma certa idade, por exemplo, mais de 60 anos, e que ela quer parecer uma menininha de 15. Veja, não é ridículo. E homens? Não tem homens que já são sessentão e ele quer parecer adolescente e começa a usar roupinha de adolescente e uma série de coisas. Não é estranho, gente. Ou só eu que acho estranho. Mas é um direito meu, não é? Seja como for, entenda que não é um julgamento. Eu não estou aqui julgando ninguém e nem zombando de ninguém. É apenas uma maneira divertida de apresentar para você um quadro que é fácil de você ver em qualquer lugar. Cada um é dono da própria vida, cada um faz o que quiser, não tem nenhum problema, entende? Olha, uma coisa que você precisa entender também, por que esses problemas do mundo estão assim? Eu estou vendo que vários de vocês colocaram aí os números, aquilo que encaixa para vocês. Isso é muito bom, isso é comprometimento também. Assim a gente vai sabendo exatamente como conduzir as próximas aulas, porque as aulas são feitas para vocês, não para mim. Existe uma coisa que eu chamo da pirâmide da morte ou princípio do fim. Você já deve ter visto em alguma aula minha. Tudo começa com a ignorância, que é a maior doença do mundo. Existe uma frase que diz assim, ó, no Antigo Egito, as bibliotecas eram chamadas de depósito dos tesouros da alma. E assim era, porque lá eles encontravam a cura para a ignorância, a maior de todas as doenças e a origem de todas as demais. Então, nada é pior do que a ignorância. Eu não falo da ignorância da pessoa não ter estudado, não ter ido para a escola. Os maiores ignorantes que eu conheço, eles foram para a escola, têm 2, 3, 4 faculdades, entende? Todos nós somos ignorantes, só que em coisas diferentes. Eu, por exemplo, sou 100% ignorante em pilotar um avião. Eu não tenho a menor ideia. Certo? Talvez você seja ignorante em dar aulas. Talvez você seja ignorante em artes marciais. Eu sou 100% ignorante em desenhar projetos, por exemplo. Então, beleza. Não é dessa ignorância que eu falo. Eu falo da ignorância de não conhecer alguma coisa. Por exemplo, quer ver um tipo de ignorância mortal? Se você é homem e você decide se casar com uma mulher e você ignora como é que funcionam os sentimentos de uma mulher, isso é mortal. Se você é mulher e decide se casar com um homem e você ignora como é que funcionam as emoções masculinas e a mente masculina, isso é mortal, entende? Então a ignorância, ela gera insegurança e dúvida. Quando você ignora algo, você fica inseguro e a sua fé fica abalada. A insegurança se junta com a dúvida e gera o medo. O medo se junta com a dúvida e criam ansiedade. A ansiedade e o medo se juntam e fabricam a preocupação. A preocupação fabrica as doenças e as doenças fabricam a morte. Percebe por que chama o princípio do fim? O princípio é a ignorância e o fim é a morte. E eu tenho certeza, ninguém quer morrer. Se a gente pudesse optar, se querer fosse poder, que é uma mentira que nos contam, né? Se querer fosse poder, ninguém morria. Todos nós vamos morrer, mas a grande questão é como vamos viver. Não importa quando nós vamos morrer. O que importa é como vamos viver, certo? Até porque, na minha opinião, a morte, né, ela é simplesmente um ciclo, um rito de passagem. E o que é viver? Preparar-se para morrer. Então, a morte não me assusta, não é essa a questão. O que me assusta é não viver. E quando você é ignorante, você já começou a morrer. Por isso é que Jesus, lá no Evangelho, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Ah, mas ele estava falando do espiritual. Sim, mas o espiritual nada mais é do que um espelho. São espelhos. O material e o espiritual são espelhos.
certo? Um dia a gente vai ver tudo claramente, não importa a sua crença qual seja. O fato é que todos nós estamos indo para o mesmo caminho. A grande questão não é morrer, a grande questão é não viver. Viver uma morte em vida. E creia, a maioria dos seres humanos hoje, mais de 90%, eles não estão vivos. Eles são mortos em vida. É completamente diferente. E o que Jesus falou? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A palavra que determina tudo é isso. Ok? Então hoje, qual que é o meu objetivo central aqui, como em toda aula minha? É oferecer para você conhecimentos úteis que libertem você das amarras, do calabouço da ignorância. Por quê? Porque a ignorância gera insegurança e dúvida geram medo e dúvida geram ansiedade e medo fabricam preocupação fabrica doença e doença leva à morte. Por quê? Porque a medicina já comprovou há muitos anos que nenhuma doença pode se manifestar no corpo sem antes acontecer na mente. Na mente e na alma. É isso. Por que você acha que as pessoas ficam doentes, além do óbvio? Elas ficam doentes porque a mente está tentando se purificar através do corpo. E mesmo assim elas não entendem, certo? Você não foi criado para ter doenças, você foi criado para ter uma vida saudável. Bom, Ivan, mas como que essa aula pode me ajudar nisso? Bom, aí depende de você, né? Você tem dois caminhos. Você pode assistir, achar que é tudo bobeira e não fazer nada, é um direito seu. Ou você pode ouvir, pôr em prática, e aí você vai me dizer como a aula te ajudou. Como tem milhares, milhões de depoimentos de gente que pôs em prática. Agora, se você ouve e não põe em prática, tá certo? Você fica pior do que aquele que não sabia, que não tem conhecimento.